Prosseguindo, então, o nosso conteúdo, na página 216, o que é que se apresenta aqui para a gente? O que é que temos aqui? Ainda em cima daquele texto que nos ajuda a identificar o conteúdo, e ele é um texto introdutório. Ele está apresentando alguns aspectos em linhas gerais aqui, fazendo uma abordagem, tá bom? E aqui a gente tem a seguinte situação. Na Idade Moderna, a escravidão se desenvolve como um processo, como sendo ali o papel-chave do escravo no sistema produtivo permanece. E ainda que o comércio dessa força de trabalho já fosse conhecido na antiguidade, na modernidade isso se expande e se torna mais importante. Há, portanto, ali duas maneiras de pensar o escravo. O trabalho escravo, que é a sustentação do modelo de plantation, e o escravo mercadoria, elemento lucrativo nos negócios da África. A construção de uma justificativa racial é isso que se tem, né? A justificativa é questão racial para colocar os negros como sendo escravos. Vale ressaltar também que essa questão de escravidão também acontecia na África. As tribos perdedoras na África automaticamente se tornavam escravas da tribo vencedora. E quando viu a possibilidade, o homem branco, europeu, viu que aquilo ali poderia ser uma atividade muito lucrativa, a colocação dos negros como sendo seus escravos. Não é isso? Tá bom aí? Isso. Percebeu, não foi? Entendeu? Muito bem. Voltando aí, a construção de uma justificativa racial é um elemento novo na sustentação ideológica, uma vez que, no mundo antigo, a escravidão era prioritariamente determinada pela origem. A escravidão, lá na antiguidade, acontecia no mundo antigo pela questão da origem, não pela questão da etnia. Ponto. Não é questão da raça, e sim da origem. Etnia tem a ver com raça. Eu já expliquei isso a vocês, tenho certeza que vocês estão lembrados aí. O tema, embora o tema esteja ligado à história, a escravidão não está presa no passado. O mundo contemporâneo apresenta várias formas de escravidão em situações semelhantes. Esse mundo moderno também apresenta situações de escravidão, não com as mesmas características dos séculos anteriores, do século XVI, do século XVII, do século XVIII, não, com características diferentes, a escravidão moderna. No entanto, a gente sabe que hoje existem órgãos fiscalizadores para que não aconteça a escravidão. Tá bom? Em nosso Brasil também existe. A gente vai conhecendo, com o decorrer desse conteúdo, a gente vai poder vivenciar, estudar isso. Tá bom? Voltando para o texto da página 216, diz o que aí? A Organização Internacional do Trabalho, uma agência composta por 186 países membros da Organização das Nações Unidas, tem por objetivo garantir condições dignas de trabalho. Entre seus objetivos também está a eliminação do trabalho forçado, chamado de trabalho análogo à escravidão. É um trabalho parecido com a escravidão, um trabalho forçado. No Brasil, a existência dessa forma de trabalho só foi reconhecida em 2005.
quando o número oficial de 25 mil trabalhadores em situação análoga à escravidão, ou seja, numa situação parecida com a escravidão, né? Muito embora haja legislação local e internacional contra essa situação, a impunidade e a lucratividade são os principais fatores que contribuem para a sua existência em pleno século XXI, contribui para a sua existência em pleno século XXI desse sistema, tá bom? Pois bem, saindo agora da página 216, indo para a página 217. O livro traz para a gente um trabalho de levantamento do trabalho escravo no Brasil, com alguns dados importantes, ou seja, um raio-x aqui, ó, muito importante, muito interessante, a gente deve estar visualizando este conteúdo. O que é que diz aqui? Do trabalho, raio-x do trabalho escravo. 95% desse trabalho escravo, segundo a pesquisa, é realizado por homens, tá bom? 55%. Mais de 52 mil são trabalhadores resgatados. São resgatados de 1995 até hoje. E a origem desse trabalho escravo? Em que estado acontece com a maior quantidade esse trabalho escravo? Estados do Pará, do Maranhão, Piauí, a Bahia e Minas Gerais. E a faixa etária, professor, desse trabalho escravo? O levantamento, a pesquisa também traz isso para a gente, que é entre 18 e 44 anos, não é? 18, 44 anos. São migrantes provenientes dessas regiões que eu citei, né? Maranhão, né? É o deslocamento. Aliás, é o deslocamento que são pessoas que saem do Maranhão, da Bahia, do Pará, de Minas Gerais e do Piauí, migrando para outras regiões. Vamos agora para os trabalhadores libertados por atividade, aqueles que foram libertados pelas atividades. Um percentual grande aqui eles estavam trabalhando na pecuária, cerca de 31%, depois na cana-de-açúcar. Agora, nesse período aqui, desculpe, esse índice aqui, esse percentual de cana-de-açúcar, não é a cana-de-açúcar que a gente já estudou, que era muito forte na região do Nordeste. Não. É na região Sudeste, principalmente na no estado de São Paulo, no interior de São Paulo. Quem está crescendo também a produção de cana-de-açúcar no interior do Goiás, também no estado de Goiás. Depois você vê aqui lavouras diversas, 18%, carvão vegetal também, desmatamento, construção civil, atividades diversas não identificadas, reflorestamentos, extrativismo mineral também colocado. Aí tem um link aqui, ó, uma legenda aqui embaixo, presta atenção, isso, não é? Que diz assim essa legenda: em 12 anos de registros da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, a agência aponta que 71% dos trabalhadores em situação análoga
a escravidão, estão em atividades rurais, não é? Estão em atividades rurais. Vamos lá. Indo para a página 218, o que é que nós temos? Nós temos a chamada escravidão pré-moderna, antes do período moderno, antes de Cristo, os séculos anteriores ao aparecimento de Jesus Cristo. Na página 218 diz assim: a diáspora, que é uma palavra que identifica principalmente a história hebraica. Diáspora significa dispersão, não é? Aquele grupo de pessoas que estão se espalhando, melhor dizendo, por outras regiões. A diáspora africana começa séculos antes da chegada dos europeus à África. Antes dos séculos 7 depois de Cristo e do início da islamização do continente, a troca de escravos por riqueza já era uma prática. Frutos de guerras locais, os prisioneiros eram levados pelas rotas saarianas para diversos pontos do continente e trocados por marfim, ferro, alimentos, não é? Havia também a prática do resgate, ou seja, um prisioneiro importante para alguma sociedade linhageira, aquela que é baseada nas linhagens, tinha sua liberdade comprada a partir da chegada dos grupos islâmicos. A primeira corrente de dispersão começa a ser construída ligando a região oriental da África à Arábia. Alguns historiadores apontam para uma corrente pré-islâmica entre essas duas regiões, uma vez que na ocupação do Egito, o exército árabe já contava com os mamelucos, não é? Escravos militares africanos. Nós temos ainda na página 218, não é? 218, nós temos esse mapa que surge para a gente aí, que tem uma legenda. Aqui você vê aqui o mundo islamizado e as rotas comerciais. Essas rotas comerciais e também havendo aqui o tráfico de escravos. Tá bom? Pois bem, minha gente, com esse mapa na página 218, eu encerro a minha aula de hoje, contando com a sua colaboração, agradecendo a sua colaboração, a sua atenção. Um forte abraço a todos. Tchau, pessoal, e até a próxima. Tchau.